José Genuíno, bem-vindo aqui ao 11 News. Eu já quero saber, Zé, como é que você interpretou... Ou está tocando o telefone do Zé aí? Eu te ligo depois, tá? Espera aí. Manda um abraço, Zé. Manda um abraço. Como é que foi para você, Zé, o evento de ontem? Faz um resumo para a gente. Olha, eu acompanhei o evento, evidentemente. O evento foi uma demonstração de força da extrema-direita, calcada na utilização política da religião da prosperidade, particularmente a liderança do Malafaia, e utilizando a defesa do governo do Netanyahu como um acessório para a manifestação de extrema-direita, com as bandeiras de Israel. Portanto, eu acho que eles fizeram uma demonstração de força. Foi grande a manifestação. Também não é coisa que leve a gente a supervalorizar. Acho que eles fizeram uma grande mobilização via governos estaduais, via principalmente as redes e das igrejas. E eu acho que eles botaram muita gente na rua. Foi uma manifestação, Conde, de demonstração de força, mas, ao mesmo tempo, a turma e o inominável, o inelegível, sabe que ele caminha para uma condenação. Nesse sentido, ele não foi por tudo ou nada. Ele levantou a bandeira de anistia, o que é inaceitável. Portanto, eu acho que, apesar do tamanho, ele não foi por uma linha de radicalização como em outras ocasiões. Ele colocou a questão... um recuo, né, o Genuíno? Ele fala assim, vamos passar uma borracha no passado. Passar borracha no passado, jamais. E nunca aquela palavra de ordem da posse do Lula sem anistia é tão atual. O Brasil está tendo uma oportunidade histórica de investigar e punir a cúpula, parte da cúpula das Forças Armadas e a cúpula do governo. E eu acho que está criada uma situação que é muito difícil politicamente, tanto o Supremo como a investigação feita pela Polícia Federal não chegar nos culpados pelas evidências, evidência de vídeo, de mensagem, de delações, dos fatos que estão concatenados, principalmente tendo como eixo o questionamento das urnas, que voltou a ser questionado pelo filho do inelegível, até os acontecimentos do dia 21 de 2021, no 7 de setembro de 2022. Portanto, eu acho que a situação conjuntural não alterou, no meu modo de entender. A situação conjuntural do ponto de vista dos interesses do inelegível não mudou. A situação continua do mesmo pé. E eu acho que a tendência é a investigação prosseguir e ele ser condenado. Agora, isso como eu já falei aqui, esse processo tem que ser bem avaliado, cuidadosamente acompanhado, com o devido processo legal, direito de defesa, o contraditório, sem criar esse clima de oba-oba. Também nós não podemos menosprezar a força da extrema-direita, eles demonstraram força. O que nós temos é que redefinir melhor o nosso caminho para mobilizar a população, para dialogar, para fazer manifestações. Por exemplo, eu tenho insistido, o 8 de março e o 30 e os 60 anos do golpe, 1º de abril, é uma oportunidade da gente fazer uma manifestação golpe nunca mais e punição aos culpados e mudanças na estrutura institucional daquelas forças que praticaram o golpe, a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. 2023. Aliás, o prazo que o Alexandre de Moraes deu para a Polícia Federal entregar o relatório da Tempus Veritatis acaba justamente no 31 de março. E por isso o Bolsonaro já ficou cheio de medo, porque é o dia que pode acontecer realmente aí o momento da prisão dele. Perguntas para o Genuíno aqui no bate-papo. Vamos lá aproveitar a presença do nosso querido José Genuíno aqui no 11 News. Vou trazer as perguntas daqui a pouco que chegarem aqui no nosso chat. Lembrando sempre para vocês darem um like aqui e se inscreverem no nosso canal. Genuíno, você disse que não mudou a conjuntura, não mudou
para o Bolsonaro, quer dizer, continua a mesma coisa, ele continua sem passaporte, continua ali investigado, né? Novas vídeos eventualmente podem aparecer, tem a delação do Mauro Cid e tudo mais, as coisas estão caminhando. Você acha que, conhecendo a psicologia dos ministros do STF, que essa manifestação pode causar algum tipo de apreensão no Alexandre de Moraes ou no Gilmar Mendes, o cuidado político que eles possam vir a ter? Olha, Conde, é claro que o inelegível Bolsonaro, quando ele faz aquele discurso sinalizando a passar a borracha, defendendo uma anistia para os que estão presos e que significa ampliar para a cúpula, é claro que quando ele faz aquele discurso demonstrando força, ele quer influir, vamos deixar claro, ninguém é ingênuo. Ele quer influir na mídia corporativa, nos meios de comunicação, ele quer influir na área militar, porque, olha, ele está admitindo, etc., etc., porque a investigação envolve as chefias militares. E ele quer criar um ambiente para amenizar as decisões da Suprema Corte. Portanto, ele joga para fazer uma espécie de ponte com a velha mídia, com a antiga mídia, com a antiga burguesia, com a antiga classe dominante. Essa ideia, quer dizer, não é tudo ou nada, vamos passar a borracha, vamos diminuir a polarização. Ele está fazendo, isso é um jogo que ele está fazendo. Qual é o alcance desse discurso? Eu acho que a situação criada com tudo que ocorreu de 8 de janeiro para cá, é muito difícil haver um recuo do tamanho que ele está propondo. Claro, pode acontecer recursos pontuais, por exemplo, como a questão já levantada pelo comandante do Exército em relação ao ex-comandante do Exército, Freire Gomes, em relação ao próprio comandante do COTÉ, o Teófilo. Eu acho que vai ter um pouco influência, mas não a ponto de alterar a linha geral das investigações feitas por ordem do Alexandre de Moraes para a Polícia Federal. Agora, ele não fez isso de maneira barata, ele demonstrou força com governadores, principalmente em São Paulo. Eu acho que o Tarcísio assumiu de vez o bolsonarismo enquanto corrente política de direita, inclusive a ponto dele dizer que o inominável, o inelegível é um movimento, e ele está presente, assim como outras lideranças, com o Caiado. O Caiado é uma direita diferente do bolsonarismo, mas ele tenta disputar o espólio, porque o Bolsonaro é inelegível. Então, tem muita coisa aí em movimento. Eu acho que o governo e o PT e a esquerda não podem, primeiro, menosprezar a força da extrema-direita. Aí eu concordo com algumas observações que eu estava acompanhando do Aldo Fornazieri. Segundo, nós temos que insistir na palavra de ordem sem anistia, cobrando do Supremo e da Polícia Federal investigações consistentes. Terceiro, nós temos que buscar formas de manifestação popular, talvez descentralizada, talvez dia de luta, enfim. Nós temos que buscar novas formas de manifestação, porque a manifestação num dia, numa hora, numa data, numa cidade, pode ser que revele, no meu modo de entender, debilidade da esquerda. Então, nós temos que criar outras formas. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, vou dizer uma platitude aqui, né? Você pode colocar 500 mil, 1 milhão nas ruas, mas você precisa ganhar a eleição, né? O mais importante é ganhar a eleição, não é, Genuíno? Agora, para ganhar a eleição, Conde, é fundamental a mobilização da sociedade. Você não ganha eleição num clima frio, você só ganha eleição em 2024 se a gente entender que o clima é quente, é de disputa, a esquerda não pode se esconder num bomocismo, num defensismo, ela tem que trabalhar com um clima, porque é um clima de enfrentamento. E a extrema-direita está mostrando isso. Se a esquerda não vai para a polarização, para o enfrentamento, ela perde ponto. Agora, não é ir de qualquer jeito. Ela tem que defender uma plataforma que represente os interesses da maioria do povo brasileiro. Ela tem que fazer uma campanha ligando as questões locais
com a situação do país. O papel do Lula nesse ponto é muito importante, porque nós estamos vivendo uma crise, Conde, que a população acompanha tudo. É da guerra ao inelegível Bolsonaro. É do Lula, com a declaração sobre a faixa de Gaza, sobre o genocídio de Israel, a discussão sobre os Yanomamis. Portanto, tudo está sendo acompanhado e discutido. Eu acho que a esquerda tem que ser mais ousada para fazer uma disputa politizada. José Genuíno aqui no 11 News. É curioso, né, Genuíno, que as elites e a imprensa convencional ficou numa pressão imensa, até o Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, para que o Lula recuasse da declaração sobre Israel, e quem acabou. E o Lula não recuou 1 milímetro, né? Ele até intensificou. E quem recuou foi o Bolsonaro, né? pedindo água. Agora, olha bem, Conde. A concepção hegemônica da mídia e dos políticos vinculados ao imperialismo, vinculados a essa ordem neoliberal, vinculados à questão democrática, é o quê? Questão democrática no sentido de restringir. Qualquer coisa existe o culpado. O culpado tem que pedir desculpa pelo que falou, pelo que fez. Você se lembra de como o PT foi objeto de uma pressão violenta para se ajoelhar no milho. Em vez de você fazer uma discussão política, lúcida, clara, você acaba criando uma espécie de culpabilidade. É a famosa teoria judaico-cristã da ordem ocidental, da culpabilidade, do açoite, de ajoelhar no milho, da submissão. É claro que isso aí o Lula jamais ia fazer, porque o Lula ele faz as reflexões dele, o Lula tem uma noção política do tempo dele, e ele fez isso várias vezes, tanto em questões nacionais como internacionais, porque ele é um líder político com muita força, e ele alterou a conjuntura internacional com a declaração dele, mas jamais pedir desculpa. Aquilo do Pacheco, respaldado de maneira vergonhosa e inadmissível por um petista, o Jacques Wagner, eu fiquei com vergonha, eu preferia Teve que vir o Omar Aziz. O Omar Aziz foi mais à esquerda do que o Jacques Wagner. Veja bem como nós estamos. José Genuíno, deixa eu ir para o bate-papo, prestigiar nosso público aqui, sempre muito importante, com um grande espírito crítico, Tassiana Gobo. Mas o Lula não pode se expor agora, está trabalhando muito, mas vamos nós divulgar as cenas de ontem na Paulista. A própria Michele Malafaia condenaram o senhor Jair Bolsonaro, que já deve ter dado uma surra. Não entendi muito bem o final, mas está lida aqui sua mensagem, querida. Alexandra Swertz. A FESP São Paulo é uma referência para todos aqui, a escola em que o Aldo Fornazieri é o diretor acadêmico, neste momento voltou a ser o diretor acadêmico. Clênio Souza, no interior de Minas Gerais, o PT não vai eleger vereadores. Valéria Igual, o Aldo tem razão, precisamos formar mais líderes que tenham em mente a melhoria do país e não a melhoria do bolso ou a melhoria da sua própria posição, né? Que foi a crítica que o presidente Lula também já havia feito. Clênio Souza, Genuíno, por que o PT não trabalha para eleger vereadores? Genuíno, por quê, Genuíno? Olha, eu queria ver, Conde, relativizar um pouco essa maneira como as pessoas fazem cobrança às lideranças do PT. Primeiro, eu concordo que é necessário formar, é necessário organizar, é necessário aglutinar essa militância. Agora, a militância do PT, principalmente do PT, ela foi vítima de um processo violento de perseguição, de sangramento. O que passamos no Mensalão, o que passamos na Lava Jato, o que passamos em vários momentos, a militância foi muito agredida. Isso acabou atingindo porque nos marcos da democracia liberal, nunca um partido foi tão atacado, tão violentamente atacado como a militância do PT. E eu acho que a gente tem que ter essa compreensão. E esse ataque atingiu familiares, perderam emprego, perseguição, medo de ser preso. Foi um clima de barra pesada que aconteceu no país. Então, eu acho que nós temos que recuperar o papel da militância, o diálogo com a militância. Eu acho que o PT tem uma militância de muito valor.
Eu estou dialogando com ela, estou fazendo palestra, debates, tem um valor muito grande. Aonde a gente vai, você reúne militância. Ela tem um papel importante nessa campanha eleitoral, e aí não é cabo eleitoral, não é para ter cargo de governo, não é para ter privilégios pessoais. Eu acho que é enquanto defensores de causas, de objetivos e de sonhos. E eu acho que a formação da militância é essencial. E as lideranças que vão disputar essa eleição, elas têm que despertar esperança, despertar desejos positivos para que a militância se aglutine em nome desses objetivos e dessas causas. Então, eu sempre respeitei muito e aprendi na minha vida a dar o devido valor à militância do PT. Eu acho, inclusive, que a militância está até um pouco amedrontada, um pouco na defensiva, um pouco teorizando sobre correlação de força, que não dá. Eu acho que nós temos que ter uma militância mais atrevida, mais ousada. Para isso, nós temos que investir na formação, na compreensão, temos que dar elementos para que a lucidez se case com a ousadia, se case com a audácia. Isso é fundamental. Nós estamos vivendo um momento, no mundo e no Brasil, que não é brincadeira a crise que nós estamos vivendo, é uma crise de perspectiva, é uma crise de futuro, é o futuro da humanidade que está em risco. Veja o aquecimento global, a questão ecológica, a questão energética, a questão social, a questão da guerra. É barra pesada o que os militantes estão enfrentando nesse processo. E como eu sou militante e enfrento isso, não de agora, há muito tempo, eu quero me solidarizar com essa militância do PT para elevar o nível, para formar, para dialogar com ela. Eu acho que aquela efervescência dos anos 80 que desagou na criação do PT, né, Genuíno? Aquilo se perdeu, mas como um processo natural histórico, quer dizer, ainda mais o PT levando sucesso na política, ganhando eleições e tudo mais, quer dizer, as coisas se acomodaram, e agora como é que a gente vai recuperar essa efervescência, né? Olha, Conde, primeiro nós temos que entender que o crescimento do PT e chegar ao governo, houve uma espécie de domesticação através da institucionalidade para a militância do PT. Isso é um lado. O outro lado é que a dominação política no Brasil ela é muito selvagem, ela é barra pesada. Olha, Conde, o que essa mídia, o que o sistema de justiça, o que os porta-vozes da ordem fizeram com o PT, com a militância do PT, com algumas lideranças, não é brincadeira. Você acompanhou isso e sabe as pessoas perderam emprego, as pessoas foram hostilizadas em feira, padaria, familiares, festa, as pessoas foram mortas. O PT, 3 militantes do PT morreram durante a campanha eleitoral. Então, isso cria um clima de um certo medo. Por isso que nós temos que compreender para vencer o medo, e principalmente o medo do medo. A outra coisa é recuperar o papel da militância, quando você tem toda a razão na nova configuração política do país, com o governo Lula. Eu acho que tem que ter um polo à esquerda dentro do governo e fora do governo. Nós temos que organizar uma plataforma mais clara de defesa dos direitos do povo. Eu acho que o Brasil carece de reformas institucionais profundas, no caso das Forças Armadas, da segurança pública, da inteligência de Estado, do próprio sistema de justiça. É necessário uma reforma política e partidária para mudar as normas de relacionamento com o Congresso Nacional, tanto com a sociedade como com os poderes. E eu acho que nós temos que recuperar essas bandeiras reformistas de mudanças e de transformação. O governo Lula não pode ser só a reconstrução, tem que ser a reconstrução e transformação. Tá aqui, deixa eu trazer a pergunta aqui do JJ para você, Genuíno. Ele diz assim, Genuíno, você acha que para mobilizar é importante pautar e instigar a emoção, pautas humanitárias, por exemplo, de forma que possa unir a esquerda em torno de um ideal? Porque sinto que a esquerda é dispersa. Eu vou acrescentar uma questão à pergunta do JJ aqui, que é o seguinte, o Luiz Nassif, jornalista Luiz Nassif, diz que está faltando, né, um projeto mais claro de país para que você possa, em torno desse projeto, realmente reeducar a consciência política, tanto da militância quanto daqueles que não são
diretamente engajados, do eleitor de maneira geral, do cidadão, um projeto, assim, um objetivo, um lugar para chegar. Então, queremos te ouvir. Ô, Conde, eu quero iniciar concordando com o Nassif. Eu acho que a esquerda, o PT, o Brasil, carece de um projeto estratégico de futuro. Um projeto que articule as várias franjas econômicas, sociais e políticas, as várias experiências, na ideia de que nós estamos construindo um projeto radicalmente democrático, popular, um projeto que enfrenta o dogma do neoliberalismo, sobre o papel do Estado, sobre privatização, sobre a hegemonia do capital financeiro, um projeto que incorpore a nova classe trabalhadora com seus direitos básicos, um projeto que incorpore a luta das mulheres, a luta antirracista, a luta da comunidade LGBTQIA+, a luta das populações originárias, a luta da juventude, a luta por reformas estruturais da questão da saúde, da educação, da assistência social, a luta por uma qualidade de vida em relação a como viver nas grandes cidades, como se organizar nas grandes cidades, em relação à mobilidade, em relação à questão importante da segurança pública. Nós estamos precisando de ter esse projeto de futuro. A partir desse projeto, nós temos que trabalhar com o imediato e com o futuro. Não adianta só curar as feridas e as chagas. A sangria é muito grande e nós temos que fazer algumas cirurgias seletivas. E eu acho que nós temos que trabalhar com essa visão. Se a gente ficar discutindo só em cada eleição uma espécie de plataforma eleitoral, a gente vai pipocando, a gente vai dispersando e perde a ideia de um projeto concatenado que desperte esperança, que desperte desejo, que desperte autoestima e que mobilize corações e mentes para esse projeto libertador, para uma cidadania rebelde, para um processo de unificação dentro da diversidade. Eu acho que nós estamos avançando ainda muito lentamente. Por exemplo, eu acho que o que aconteceu de 2022 com a eleição do Lula, o que está acontecendo agora nesse processo, com muitas debilidades, com muitos problemas, é um caminho que está sendo palmilhado. Agora, eu acho que o governo ainda está muito... A maneira de governar, a maneira de fazer aliança, eu acho que o governo ainda não está enfrentando e polarizando devidamente. Ô, Genuíno, agora deixa eu trazer uma seguinte problemática aqui. Se a esquerda tem problemas de alta complexidade, vamos dizer assim, a direita também está com problemas agora, a extrema-direita. Por exemplo, vou falar do maior partido que representa a extrema-direita, que é o PL. O PL, o seu presidente foi preso, foi solto depois, o Valdemar da Costa Neto, está impedido de conversar com o Bolsonaro, que supostamente é o cabo eleitoral dele. Agora é um cabo eleitoral que também tem um teto, ele tem uma base forte, mas tem um teto também que já não é mais aquelas coisas. Eles estão... Tem problema ali do lado de lá também, né? Muitos problemas. Não, eu disse que tem muitos problemas, concordando contigo. Como é que a gente pode explorar esses problemas da extrema-direita? Primeiro, Conde, nós temos que afirmar um caminho de resolução, de atendimento, de melhoria da qualidade de vida, de enfrentamento das grandes questões que estão postas. A questão social, a questão do crescimento econômico, a questão ecológica, a questão, vamos dizer assim, dos direitos. Isso é um caminho. Nós só podemos enfrentar com competência a extrema-direita e essas discrepâncias na direita se a gente tiver clareza de qual é a alternativa que vamos ser protagonista. A partir daí, nós temos que fazer o enfrentamento e a polarização com o programa deles contra as diretrizes deles. E terceiro, nós temos que saber fazer uma disputa mais sofisticada, via rede social, via presença das comunidades, via uma organização mais de base. E quarto, nós temos que abrir um diálogo mais positivo com esse fenômeno
da religiosidade através do debate franco com as igrejas, com aquelas que topam discutir. Não é de uma hora para outra achar que nós vamos resolver isso só fazendo a aliança possível. Eu vivi isso no governo Lula 2 e Dilma e não resolveu. Aliança com a Universal, aliança com não sei o quê, não dá. Você tem que fazer uma relação mais militante por baixo e, evidentemente, fazer um diálogo com lideranças religiosas que topam esse diálogo para desmistificar, para deslegitimar os dogmas que eles vendem, que eles propagam, que eles influenciam a parcela da população. E a questão, no meu modo de entender, mais importante é que nós estamos... Eu acho que a situação política é favorável ao avanço da esquerda. Há uma crise mundial grave, olha aí a crise que se explicita na guerra na Ucrânia, a crise que está grave com o massacre, com o genocídio de Israel na faixa de Gaza. Olha o imperialismo americano com muitas dificuldades para continuar coordenando essa hegemonia ocidental imperialista. Veja como as coisas estão se mexendo muito. Isso tem reflexo aqui no Brasil. Não é por acaso que uma declaração correta como a do Lula mexeu com o mundo e alterou. Então, eu diria para você que talvez a maior debilidade da esquerda seja porque é na mobilização popular. E por que ela é na mobilização popular? Porque a esquerda tem que ter um discurso mais certeiro, uma plataforma mais clara e instituir formas criativas de mobilização. Talvez esse seja um dos pontos débeis da nossa atuação política. Pauta dos costumes. Quer dizer, você falou que a esquerda precisa ali polarizar e combater o programa da extrema-direita. O problema é que a extrema-direita não tem um programa, né? O programa dela é a destruição. Oi? O programa dela é a destruição para que o capitalismo monopolista, excludente, concentrador de renda e riqueza, prevaleça. Qual foi o setor econômico que foi prejudicado pelo inelegível Bolsonaro? Nenhum. Olha o agronegócio, olha o sistema financeiro, olha os monopólios. Portanto, o programa deles é o seguinte: destrói para ficar o status quo, com racismo, com feminicídio, com exclusão, com preconceito, com o nome Deus, Pátria e Família. Eu acho, Genuíno, eu acho que a gente também tem uma coisa de memória curta no Brasil, que é meio que um folclore, mas existe várias dimensões dessa falta de memória. Por exemplo, eu estou me lembrando do governo Temer, né? Nós estamos esquecendo também de dizer o que foi destruído ali. E no governo Temer, eu me lembro que 100 mil pessoas saíram dos planos de saúde, porque não tinham mais como pagar, a crise econômica agraçou fortemente, o que teve de falência foi recorde de decretação de falência. Aí depois veio Bolsonaro. Perda de emprego, né? Perda de emprego com a reforma trabalhista e tudo mais, né? Tudo que foi engambelado aí para o cidadão brasileiro e que a imprensa, inclusive, chancelou e carimbou, talvez falte um pouco essa gana de denunciar, né? Eu vejo, toda vez que eu vejo o Haddad falando do que ele está fazendo para tentar equilibrar de novo a economia brasileira, é que o Bolsonaro devastou a economia brasileira no último ano do governo dele. Olha, esses governos de extrema-direita, onde eles ganharam e governaram, foi a destruição. Olha a destruição do Trump, olha a destruição do Milei, olha a destruição do Bolsonaro aqui, olha a destruição em alguns países da Europa. Olha a situação da Itália, o que era a Itália, o que é a Itália hoje. Portanto, primeiro nós temos que entender que quando eles falam anti-instituição é para destruir o que existe de avanço e ficar a política de terra arrasada. É a destruição aniquiladora. E a gente tem que fazer essa crítica. Agora, essa crítica, Cone, só é eficaz se ela vier acompanhada com um programa, uma alternativa e uma novidade. Eu acho que a esquerda tem que apresentar a novidade desse processo. Por exemplo, é errado criar uma contradição entre a pauta chamada identitária, que eu prefiro não chamar identitária, e as questões econômicas, sociais e políticas. Nós podemos entrar nesse jogo. A pauta emancipadora das mulheres, dos jovens, do antirracismo, da pauta da comunidade LGBTQIA+, a pauta, vamos chamar assim, da emancipação
do ser humano, ela tem que ser incorporada na pauta anticapitalista. Nós somos contra o sistema capitalista. E como somos contra o sistema capitalista, nós temos que incorporar essas pautas dentro de uma visão estratégica de luta. Porque se a gente ficar dividindo, especificando, dispersando, nós não acumulamos força. Eu acho que tem que haver um grande momento, um grande movimento, um grande mutirão político que aglutine tudo isso. A eleição é uma oportunidade de fazer isso, eu acho que nós vamos ter que fazer, mas não é só a eleição. Nós não vamos mudar o Brasil só através de luta institucional. Nós temos que ter luta institucional e luta social, luta política. Deixa eu aproveitar, porque assim, esse ato do Bolsonaro na Paulista ontem, ele desencadeia vários debates, e talvez o mais importante deles é justamente saber como é que a esquerda vai responder a isso, né? Como é que a esquerda vai se colocar de novo diante desse desafio de ter manifestações, de também produzir, de também poder mobilizar e tudo mais. Eu queria saber como é que você entende o problema da pauta de costumes, Genuíno. Como é que a esquerda deveria lidar com isso, que é um discurso que mobiliza bastante, né? Na direita, questão do aborto, questão, enfim, que tem de ordem religiosa e tudo mais, para que ela tenha também um pouco de mobilização e adesão nesse. Tem que discutir, não dá para virar as costas, né, para esse. Não dá para virar as costas, não dá para fazer de conta que não existe. Nós temos que discutir dentro de uma perspectiva transformadora. Eu até chamo pauta de afirmação de direitos. É a pauta de afirmação de direito. Eu não chamo pauta identitária, pauta de afirmação de direito. Esta pauta tem que ser trabalhada com a ideia da transformação. Quer dizer, como é que nós vamos garantir direitos para a comunidade feminina, que é a maioria da população, direito para a comunidade jovem, povo negro, direitos para a comunidade LGBTQIA+. Nós não podemos seccionar, separar, são pautas que são conduzidas por um objetivo radicalmente democrático, popular e antissistema. Eu acho que é um erro a gente não dar importância a essa pauta, ou criar uma falsa divisão entre a pauta econômica, social e política e essa pauta dos costumes. Não dá. É a mesma coisa se a gente não incorporar a pauta ecológica, a pauta, vamos dizer assim, da defesa do meio ambiente, a pauta da transição energética. Nós temos a pauta hoje, onde pela crise do sistema capitalista e pelo avanço da acumulação, ela se liga em todos os elos, em todos os pontos. Por isso que a esquerda ela tem que ser mais universalista. A esquerda tem que ser mais radical, porque a crise é radical por si só. No meio de uma crise como essa, o bom mocismo não ganha. Tem que ser radical, porque as pessoas estão sofrendo, estão com risco de vida. O futuro da humanidade está em risco, Conde. Como é que nós vamos brincar? E o Brasil é fiel da balança. Acontecendo na faixa de Gaza, em alguns países da Europa. Quer dizer, nós temos que apresentar uma alternativa. Eu sou militante dessas causas, e o sentido da minha vida é isso. Então, eu tenho que fazer essa militância e não dá para separar. A gente tem que ser radical na defesa do emprego, da moradia, mas também na defesa dos direitos da mulher. Assim na discussão do aborto, direito de interromper a gravidez, assim contra o racismo, assim contra os preconceitos. Ninguém pode ser preconceituosamente tratado de maneira violenta por uma maneira de ser. Pô. Que história é essa? Que mundo é esse que nós estamos legitimando? E eu acho que às vezes a gente tem que navegar contra a maré para poder ganhar corações e mentes. Deixar essa ordem que está aí, nós temos que ganhar corações e mente para uma perspectiva emancipadora. Temos que correr riscos, né? Às vezes parece que a esquerda não quer correr riscos. Eu vejo. Aliás, se você não corre risco, você não muda. Você não muda nada. No limite do status quo, claro. É aquela coisa, a velha crítica. Aliás, eu vou trazer um pouco essa questão, por exemplo, do peso do presidente Lula, porque o Lula ele está num patamar diferente, porque ele está lá gritando, né? Ele mexe com as estruturas o tempo todo, né? E é engraçado que o integrantes do PT me parece que não entendem muito bem isso, né, o Genuíno?
Eu acho que não entendem ou se acovardam, porque quando o Lula dá um tom, como ele fez no pronunciamento sobre o que acontece na faixa de Gaza, as bancadas do PT, os vereadores e deputados estaduais, a militância do PT tinha que fazer um grande coro de resposta à posição do Lula. Isso é evidente. Eu acho, e assim como outras questões, quando o Lula levanta a voz para afirmar certas verdades. O Lula, Conde, é uma liderança popular de grande envergadura, ele é uma liderança que tem muita sensibilidade, por isso que eu acho que a gente não pode nem endeusá-lo, nem menosprezá-lo. O Lula é uma liderança que não adianta a classe dominante querer matá-lo de morte matada, de morte morrida, de morte matada, se quiserem. Tentaram prender e não mataram ele. Prenderam e não mataram. Portanto, o Lula é um fator fundamental. E eu acho que o PT devia potencializar mais este papel, esta defesa. Eu, pelo menos, estou fazendo esse trabalho militante, que eu só faço hoje militância de base. José Genuíno. Milton de Oliveira Borges está dizendo aqui, PT precisa se reunir num congresso e se repaginar. Correto. Não é? Correto. O PT tem que fazer um congresso amplo, democrático, rediscutir tudo e sair mais forte, porque a natureza do PT é essa. A natureza do PT é a rebeldia democrática, a natureza do PT é a investigação, a natureza do PT é não se acomodar. E eu acho que o PT está precisando dar uma grande virada. Você foi no último congresso do PT em Brasília, Juliano? Que a Gleisi soltou aquela nota lá que criticava o Haddad? Não, eu estava na conferência eleitoral do PT, estava naquela reunião. Eu acho que a Gleisi estava correta. Eu estava na conferência. Só para dizer o seguinte, quer dizer, o PT tem congressos periódicos, né? De talvez em 2025 esteja programado um congresso e a renovação da direção do partido. Pois é, não, vamos ter que esperar, porque 2024 agora não dá para fazer congresso. É campanha, 2024 é campanha, e eu vou, nessa campanha, deixar clara a minha posição. Eu vou defender as alianças à esquerda do campo democrático popular, como aqui em São Paulo, Boulos. Cuja maior delas é em São Paulo, né? Que é uma São coisa. Paulo. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu preferia que ele estivesse apoiando o Tarcísio, deputado federal, e de cara conversar com o Paz, eu acho que rebaixa. Bom, Carol Maia está dizendo que está mais do que na hora que Genuíno e Dirceu entrarem no governo. Vocês são extremamente necessários, toda a minha admiração. A gente tem falado isso cada vez mais. Mas eu não pretendo, viu, Conde? Eu respeito, mas não pretendo, nem reivindico ir para o governo. Exato, né? Você está... Agora, né? Aquela coisa, a gente nunca pode prever o dia de amanhã. Genuíno, vamos dar só uma passadinha na cena internacional, porque justamente você falando desses problemas mundiais, eu estou vendo que você está muito preocupado e eu também estou. Europa em crise, Estados Unidos em crise, né? Guerras, mais de 170 guerras. Aliás, foi o discurso que o Mauro Vieira brilhantemente apresentou ali na reunião prévia do G20. Nós tivemos a visita do Antony Blinken no Brasil, teve uma reunião com o presidente Lula, não caiu na armadilha de tentar demonizar o presidente Lula, que foi ali aplicada a ele pela Rede Globo de televisão, né? Vamos deixar isso claro. Eu acho que o Blinken deixou claro, independente de gostar ou não do Blinken, na verdade é imperialista, como todos os estadunidenses, mas ele deixou claro como o Brasil é importante, né? E como o Brasil vai ser mais importante esse ano por causa do G20. A atitude do Blinken, Conde, reflete a crise que a própria classe dominante americana está vivendo na véspera da definição do processo eleitoral. Eles se vincularam demais, eles se igualaram demais com o genocídio do Estado de Israel. E estão vendo o desgaste, por exemplo, no eleitorado jovem, no eleitorado feminino, no eleitorado democrata, está vendo o desgaste que está provocando. Então, o Blinken tenta fazer algum jogo de cintura, algum jogo de cena. Por isso que ele não ia aqui reproduzir o pensamento dogmático do centro hegemônico da mídia internacional, que é reproduzido aqui pelo canal de televisão que você se referiu, que eu preciso não falar o nome. No mínimo, eu chamo a Vênus platinada. E eu acho, viu, Conde, que é importante que a tentativa de criminalizar o Lula foi tão grande que o mundo virou as costas. Olha o que a Europa, os principais jornais,
o mundo inteiro. Não houve aquela gritaria contra o que o Lula denunciou de genocídio. Portanto, eu acho que aqui nós temos uma mídia subserviente, espírito de vira-lata, reproduz na íntegra o que o Império manda. Até hoje eles falam, é guerra do Israel contra o Hamas, é a questão do terrorismo, é a questão de justificar o maniqueísmo. O sionismo é igual antissemitismo, ser antisionista é ser antissemitismo. Eles pegam certos bordões e reproduzem no noticiário. É um noticiário de guerra, de enfrentamento. Não é um noticiário democrático. Ainda bem que tem vocês, da mídia alternativa. Ainda bem que a gente está aqui nesse chão da fábrica, trabalhando muito bem. Por uma... A informação como um direito da cidadania, né, Conde? Direito à cidadania, um direito fundamental, né? É incrível. Tão fundamental como a água, a comida, a bebida, o emprego, a saúde e a educação. Ô, Junino, olha quem chegou aqui para participar do nosso 11 News. O Altamiro ainda meio desfocado, né, Altamiro? O que é isso aí? Você está de ressaca, meu amigo? Você está desfocado? Grande Altamiro. Tudo bem, Miro? E aí, Genuíno, tranquilo, mestre? Um grande abraço, Miro. Tudo bom para você, tá? Estamos na luta. Vamos lá, o Genuíno passando o bastão para o Altamiro aqui. Genuíno, excelente semana para você, excelente trabalho. Estou aqui à disposição para tudo que você precisar. Tá bom, pode ser, eu me comunico contigo, pode ser que na próxima segunda-feira eu não tenha condições de participar, mas eu vou ver minha agenda ainda contigo, tá? A gente conversa. Obrigado, Genuíno. Valeu.